Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. E glórias àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Rei da Glória. Aleluia. E graças, é claro, exaltando a presença gloriosa do Espírito Santo, que está conosco. Aleluia! O Espírito de Deus, o Espírito da verdade, nos guarda e nos conduza, Espírito Santo, nessa verdade. Tua palavra, Senhor, é a verdade. Glória a Deus. Muito bem, querido, o título dessa mensagem é: o mundo está preparado para o anticristo. E a igreja? Ela está preparada para o anticristo? Nós vimos aqui dois lados da moeda com relação à igreja. Falando no mundo, é claro, veja, o mundo ele está colocando a sua esperança, a sua fé em quem? Num líder. Seja como nação, seja como cidade, isso aí é a realidade do mundo. E todos, é claro, aguardando que alguém, e esse alguém resolva as coisas que tem que resolver. Se é em Pelotas, se é no Brasil ou no mundo inteiro. Nós sempre aguardamos, esperamos e colocamos nossa fé, nossa esperança em quem? No ídolo. Veja bem, falando isso, no mundo em que nós vivemos. Que na verdade não é o nosso mundo. Jesus deixa bem claro: vós não sois mais desse mundo. E a palavra declara que nós somos peregrinos, em direção à Nova Jerusalém. Nossa pátria está no céu. Bem, essa é a nossa realidade. Não é a tua? Mas é essa a realidade. Quer dizer, veja bem, se o mundo está acostumado nessa dinâmica, o que vai acontecer? Vai acontecer que um dia ele vai se manifestar, o anticristo. Vai se manifestar. E veja, com sabedoria, trazendo soluções bombásticas. E as pessoas, é claro que elas se prostrarão, as nações se prostrarão. E quando fala em nação, as autoridades. Tirarão a coroa da autoridade da sua cabeça e se prostrarão diante do Todo-Poderoso, entre aspas. Porque o que ele quer, ele sempre quis, mas não é. Não é nada. Aleluia, é um boneco na mão de Deus. E na mão daqueles que não querem Deus, é verdade, que vive segundo esse mundão aí, que está em direção ao precipício, ao inferno. A Bíblia declara que aquele que anda sem Deus no pecado, ele desce a cada dia para o inferno. Mas aquele que anda com Jesus, pelo contrário, a cada dia ele está mais próximo do céu. Está lá em Provérbios isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas veja a coisa como ela é. Onde está o problema? Ela espera, o mundo espera, aliás, um grande líder. Alguém que traga a solução. Então vai cair na teia de Satanás. Na verdade, o mundo está sendo preparado, e já preparado para isso. Para quando surgir essa pessoa com bondade, com sabedoria, resolvendo situações, trazendo a tal paz que está lá no livro de Tessalonicenses, quando ouvirdes falar de paz, e liberdade, levantai vossos olhos, porque está próximo o dia. Aleluias! E bem próximo nesse caso, da chegada de Cristo. Tá legal? Então veja bem, amado. Nessa dinâmica toda que o diabo está preparando no mundo, quando ele se levantar, ele vai ser a solução do mundo. Tá certo? Isso é viável, é viável. Alguém perguntou para os maçônicos por que ele tem pessoas no 33º grau. Bem, uma das coisas que foi revelada foi isso. Que os últimos presidentes americanos eram no 3º grau. Eram maçônicos, para ter uma ideia. Então, segundo eles, isso foi colocado no livro de alguém que esteve lá,
que sempre tem alguém preparado, 33º grau, que é um contato direto com o bicho, não é? Para assumir quando chegar esse dia. Aquele que o detém não permite, mas quando for liberado isso, né, quando a vontade de Deus for cumprida e estabelecida, então isso acontece. Aleluia. É retirado aquele que o detém. Aleluia. Aí entenda quem quiser, mas vai acontecer. E quando acontecer isso, aleluia, ele então poderá assumir e vai ter alguém sempre pronto para isso. Aleluia. Nós temos aí essa questão, não é, desse representante lá em Israel, que trouxe vários acordos, há muito comentário a respeito dessa pessoa. Aleluia. Está muito ligado ao trânsito esse. Nome difícil até de falar. Amém, amado? Mas, veja, meu coração não está nisso. Por que tu está, então, falando disso? E a preocupação é com a igreja, que entrou também nessa dinâmica de colocar o seu coração em alguém como a solução. Está me entendendo? Isso é muito sério. A gente vê muita contenda, muita briga, discussão no meio da igreja. Um para lá, outro para cá, outro para lá, outro para cá, não é? Já ouvi falar que Messias é o Salvador, é alguém que Deus levantou. O cara nem crente é, mas se aproveita da situação. Mas não é crente, mano. Pode ter até. E outra coisa, o percentual de evangélico, que aí vai desprezar isso? Um político? Ah, meu Deus, onde está a sabedoria do alto? Ele pode ser presidente? Também, é da direita. Mas colocar o coração numa pessoa, nós colocamos um coração em termos desse mundo, uma ideia, uma democracia, que seja. Né? Agora a Rússia está lá, nessa reunião, e é para consolidar mais a democracia. Democracia, gente. Não é? Então, que confusão danada, o diabo trabalhando. Amém, amado? Mas no final, tudo isso vai ser consertado. Essa paz vai vir. Nós olhamos para que jeito, Israel, é a Rússia lá, é a China lá, é o Irã, o Israel, essa coisa toda. Não vai ter paz. Vai ter sim. Quando ele chegar, ele vai, ó. Até porque, escute bem o que eu vou dizer. Nós temos uma pessoa aí com mentalidade, o cara tem criado coisas que nunca se pensou em existir. O cara tem 3 trilhões, parece, ou 1 trilhão, ou 3 trilhões, o cara mais rico do mundo. Todo o poder bélico, satélites, tudo isso, todo esse controle que está tendo, que hoje em dia, você controlar, se eu quiser saber quem é você, como está vivendo, o que você pensa, quem você é fácil. É fácil. Eu diria até que nem tem como sair disso. Amém? Mas essa pessoa, o que acontece? As autoridades tiram as suas coroas de autoridade e entregam para ele. Amém? Aleluia? Ele passa a reinar sobre todos e ter na mão todo esse poder. Agora imagina, quem poderá contra ele? Amém, amados? Então, esse é o tempo que vamos viver. Mas também é o tempo que Jesus vem e interrompe com a sua chegada. Aí é que está. Alguns dizem que é 7 anos, tomara que seja, não é? Mas é em meio disso. E temos uma palavra que por causa da igreja, dos crentes, porque a igreja é os crentes, os fiéis, os santos e fiéis, como diz o apóstolo Paulo. Aleluia, por causa deles, não é? Ele vai interromper, na verdade é interromper, vai chegar a um ponto insustentável. Então ele interrompe, ele vem e com um sopro ele manda esse dito cujo para o inferno com tripa e tudo. Amém, amados? É bem isso aí. Aleluia, e todos aqueles que o seguiram e que deram costas a Deus, há um inferno preparado para isso e um lago de fogo. Não é para nós não, diz a palavra de Deus. É para o mundo, para o perdido. Agora, veja, a igreja entrou nesse processo. Entrou nesse processo. A confiança no homem. E quando fala as coisas, ninguém gosta. Por que isso? Tu é antipolítico? Não sou antipolítico, não. Eu sempre voto. Mas dentro da palavra de Deus. Vou lá, vejo quem vou votar, analiso e, de maneira autônoma, confidencial, vou lá e voto. Aleluia. Faz parte. O resto fazer o quê?
orar pelas autoridades, respeitá-las, contribuir e viver uma vida de paz sem se meter em encrenca. E orar pelo país, isso sim, nós temos nas mãos. Para quem nos envolver mais do que isso? Se temos um Deus todo-poderoso que dá à sua igreja essa liberdade de orar, de buscar, e com certeza, se for da vontade de Deus, vai acontecer sim. Por isso nos dá essa liberdade de orar, de interceder. Senão não daria. E essa liberdade que nós temos, Ele nos deu de chegar na presença dEle e de clamar, de buscar e de orar autoridades pelo país. Faz parte. Agora, amado, ele está em encrenca, em oposição, em rebelião. Que isso? Que isso? Então veja bem, a igreja também está sendo preparada por anticristo. Quando ele vier, vai ser um homem. E a pergunta é a seguinte, escute isso. Como é que ele virá? Um religioso? Com ação sobrenatural? Cheio de babados? Falando coisas sobrenaturais? Não, ele veio como um homem, querido. Um homem, mas com maldade, mas como um homem. Um governante. Apenas isso, um governante. E 3 anos e meio vai ser algo tremendo. E aí eu vou dizer, puxa, esse cara aí, ó, é o cara. E vou tirar minha coroa também? É claro que não. Aleluias. A minha vida pertence a Cristo. E a minha fé e a minha confiança está nele. Agora, é com preocupação que eu digo isso. Isso não é de hoje. A igreja entrou nesse mistério. E Satanás, ele está, muito contente com isso. Por tuas brigas, pela tua politicagem, não é? Aos extremos. Queridos, cuidado. A coisa é muito séria. E Satanás não brinca. Se você pensa que é alguma coisa e que pode se levantar contra o sistema desse mundo, cuidado, porque não é verdade isso. Nós podemos cooperar, ajudar, ser exemplo, testemunho como igreja. E cumprir a nossa parte, que é evangelizar as pessoas, buscar o perdido, não se meter em encrenca. Fique na paz. É para você isso. Pense bem a respeito. É algo muito sério que Deus colocou no meu coração. O mundo está preparado. E a igreja está preparada? E de que maneira está preparada? É tempo de preparação espiritual. Aleluias. A coisa vai acontecer brevemente. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina. Deus te abençoe, querido. Vigiai e orai. Esteja apercebido das coisas. E cuidado, não caia em ratoeira. Satanás não é fácil, mas quem obedece a Deus e está em linha com o seu reino, com a sua palavra, não se perde jamais. Até lá!